Amados irmãos, irmãs e amigos da obra de Deus, venho, com a ajuda de Deus, fazer esse vídeo para responder pergunta que o povo vem me fazendo a respeito da doutrina cristã. O povo vem me perguntando como são essas doutrinas. Amados irmãos, vamos começar pelo batismo cristão. O batismo, amados irmãos, é o primeiro passo para uma pessoa servir a Deus na terra. Esse batismo deve ser efetuado nas águas, seja em tanque ou seja em rios, irmãos, com as seguintes palavras: em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo bíblico, é o batismo que Jesus deixou e foi ensinado e praticado pela igreja primitiva do primeiro século, nos dias dos apóstolos. E que nós, pela graça de Deus, seguimos até hoje esta mesma doutrina, irmãos, que foi ensinada há mais de 2000 anos atrás e que ficou registrado nas Sagradas Escrituras para ensinamento nosso. Amados irmãos, venho neste momento falar sobre o véu. As servas de Deus, quando se apresentam perante Deus, devem cobrir a cabeça com véu, irmãos, para cumprir o mandamento, a doutrina santa que o Senhor Jesus deixou e que os apóstolos de Cristo seguiu e ensinou e chegou até a nós. E nós, como povo de Deus, devemos obedecer tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Amados irmãos, o ósculo santo é um mandamento, é uma doutrina deixada por Cristo desde o início do mundo, irmãos. Já vemos que os patriarcas, os apóstolos, a igreja do primeiro século se saudava no ósculo santo. E nós, irmãos, devemos nos saudar também em obediência à santa doutrina e o amor que Deus colocou em nosso coração pela nossa irmandade. Amados irmãos, alguém me perguntou por que na congregação as irmãs não pregam no púlpito. Amados irmãos, esse ministério é o ministério da palavra. E nós não vemos registro nas Escrituras que o Senhor Jesus, nem os seus apóstolos, ordenou irmãs para o ministério. Porém, tem, irmãos, outros ministérios na igreja que as irmãs são úteis e podem servir a Deus também nessa parte. Amados irmãos, vamos falar agora sobre o dízimo. O dízimo, irmãos, pela graça de Deus, na congregação não se cobra dízimo de ninguém, porque o dízimo foi dado na lei, amados irmãos, e nós somos o povo da graça. E na graça de Jesus, Cristo foi bem claro quando ele disse: dai de graça, porque de graça recebeste. Então, irmãos, como somos o povo da graça e servimos a Deus pela fé, fundados e firmados na doutrina apostólica, somos seguidores daquela fé pura e genuína que o Senhor Jesus deixou há mais de 2000 anos atrás e que chegou até nós através das Escrituras Sagradas
E nós, como povo de Deus, devemos obedecer, amados irmãos. Então, por esta forma, não se cobra dízimo na obra de Deus, mas recebe uma coleta que todos dão voluntariamente, sem opressão, irmãos, porque assim se fazia os apóstolos em suas igrejas do primeiro século, quando nasceu a obra de Deus, há mais de 2000 anos atrás. Quanto, amados irmãos, aos usos e costumes, devemos ser honestos em tudo, irmão. No nosso falar, no nosso proceder, no nosso vestir. Em tudo devemos fazer para agradar a Deus, irmãos, e para agradar a todos aqueles que querem servir a Deus com um propósito, com uma sinceridade no coração. Amados irmãos, alguém me perguntou, por que quando alguém vem de outra denominação, a congregação rebatiza? Amados irmãos, nós não rebatizamos ninguém, irmãos. A congregação não rebatiza. A congregação batiza as pessoas corretamente, conforme ensina as Escrituras Sagradas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós já falamos ali atrás, irmãos. Pode ser em rios e pode ser em tanques. Porque o batismo significa sepultamento. Tem que haver águas para sepultar a pessoa, para que a pessoa venha renascer no aprisco de Cristo e servir a Deus com uma nova vida. O batismo é o primeiro passo para uma pessoa servir a Deus. Então, amados irmãos, quando a pessoa está lá no mundo ou está em outra denominação, elas não conhecem a doutrina de Jesus Cristo. Elas conhecem parte das Escrituras Sagradas. Elas conhecem partes da doutrina. E para servir a Deus, irmãos, nós temos que obedecer a doutrina completa. Porque o céu é completo, irmãos. Nosso Deus é completo. E Ele nos deixou um estatuto perfeito, irmãos. E nós, como servos de Deus, devemos ser humildes e obedecer todos os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para nós. Aí me perguntaram, irmãos, por que nós só oramos de joelho na igreja? Amados irmãos, é simples a resposta. É porque, irmãos, quando o Senhor Jesus andou com seus discípulos nessa terra, Ele deu ensinamento para eles não se assemelhá-los com um povo, irmãos, que viveu naqueles dias e que oravam em pé nas sinagogas. Então, amados irmãos, a igreja ora de joelho como sinal de obediência e humildade perante o Senhor. Então essas seriam as doutrinas, amados irmãos, que o nosso Deus deixou através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo deixou para os apóstolos e chegou até nós através das Escrituras Sagradas. Então, amados irmãos, devemos obedecer e ser fiel a Deus em tudo aquilo que a Bíblia nos recomenda. Tudo para o nosso bem, irmãos, para que um dia nós possamos receber a coroa da vida eterna no céu, junto com aqueles que foram fiel ao Senhor no passado. Então devemos seguir as mesmas pisadas, irmãos, para sermos bem-aventurados naquele dia quando o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo, aqueles que serviram a Deus com sinceridade na terra.
Amados irmãos, termino por aqui, saudando a todos com a santa paz de Deus. Se alguém quiser sentir de saber mais alguma coisa a respeito da obra de Deus, a respeito da doutrina, pode fazer pergunta, irmãos, que eu estarei respondendo através de vídeos para todos aqueles que têm desejo de conhecer. E desde já eu faço um convite. Visite nossas igrejas da Congregação Cristã no Brasil, para vocês verem a doutrina, verem o andamento da obra de Deus e poderem examinar nas Santas Escrituras os fundamentos bíblicos. Amados irmãos, aqueles que levam as almas que crerem em Jesus Cristo à vida eterna. Assim, termino saudando a todos com a santa paz de Deus. Deus seja louvado.